Pare de tomar anticoncepcional. Você aí, você toma anticoncepcional, já tomou? Deixa aqui nos comentários, por favor. Eh, eu sei que esse é um assunto polêmico, tá? E um bom tabu, né? Então, assim, eu preciso falar isso porque uns 80% dos meus pacientes são mulheres, tá? Então, a gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa, né, por que pararia de tomar anticoncepcional? Então, aqui é só para a gente dividir em duas situações diferentes. Você toma anticoncepcional porque tem uma indicação médica. Indicação médica seria endometriose, eh, dismenorreia, né, que é aquela, aquela TPM absurda, né? Ou então é fluxo alto, um monte de motivos médicos, tá? Indicação médica formal para alguma situação sua clínica. Então, esse grupo de paciente não é para esse vídeo, tá? Esse vídeo, se você tem indicação clínica, você continue tomando o seu anticoncepcional de forma normal e regular, tá bom? Agora, se eu te pergunto assim, você toma anticoncepcional por quê? Ah, somente para não ter uma concepção, né? Então aí eu acho que tá na hora da gente repensar nesse remédio, tá? Não é para você suspender, tá? Você tem que ir no seu ginecologista que passou e perguntar para ele quais outras formas você vai fazer, tá? A gente vai dizer aqui os motivos, tá? Mas em suma é o seguinte: se você não tem indicação médica, se é só para uma maneira anticoncepcional, não faz sentido você ficar tomando hormônio para inibir os seus hormônios naturais. Você vai ficar tomando pequenas quantidades de hormônio para você inibir os seus hormônios naturais, somente por causa de anticoncepção. Você tem outros métodos aí disponíveis que não vão fazer esse efeito. Você está colocando dentro do seu organismo esse hormônio sintético, certo? Pode ser até bioidêntico, mas o problema é que você está artificialmente tendo os seus hormônios distribuídos na sua vida. Então isso vai te dar muito prejuízo, tá? Eu vou falar dos prejuízos todos que tem a pessoa que toma anticoncepcional. Então, assim, de novo, tá? Esse vídeo não é uma indicação de suspensão. De qualquer forma, você vai ter que ir no ginecologista. Mas se você toma e não tem nenhuma indicação formal, não é endometriose, não é dismenorreia, não é alto fluxo, enfim, não é nada disso, não faz sentido você tomar esse remédio, tá? Essa é a minha opinião, porque você está tomando uma coisa que vai gerar muitos sintomas. A gente tem tudo isso, eu vou deixar os estudos, mas a gente tem tudo isso bem documentado e eu vejo isso também, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ter essa questão, porque vocês vão ter muito benefícios mentais, da saúde mental e também da saúde física, tá? Então, é muito importante, tá, gente? A gente falar isso aqui, eu sei que é um tabu, a mulher tem a história da liberdade dela, a gente respeita isso, mas tem outros métodos que não vão te dar tanto impacto negativo como o anticoncepcional está te dando, tá? Então o médico lá vai poder te ensinar, né? Olha, você pode fazer uma tabelinha depois de suspenso, né? Você depois de um tempo você vai conhecer bem o seu ciclo, então você vai saber o dia que inicia, o dia que termina, né? Depois de um tempo vai equilibrar. Então ele vai poder te dar, por exemplo, ó, esse período fértil aqui tem que usar camisinha, tem que usar o método de barreira. Os outros dias pode, não precisa, tá? Então eu creio que essa é a melhor maneira, mas eu quero que você vá no ginecologista e pergunte isso a ele, veja outras possibilidades com ele que não seja hormonal, tá? Porque você está tomando um hormônio que está inibindo todo o seu eixo hormonal natural. Então você não tem nada natural. Então aí o que acontece, né? Vamos logo para os problemas relacionados a isso, né? O principal deles é a redução do libido da mulher, porque a mulher não vai ter o hormônio dela, a fase do hormônio dela natural, para poder ter o libido
normal. Então isso não vai acontecer. Então, às vezes a gente fica fazendo um monte de coisa, né? Ah, dá zinco, dá tríbulos, dá maca, dá não sei o quê. Dá um monte de fitoterápico que promete aumentar o libido, mas não vai adiantar se seus hormônios não estão naturais. Se os hormônios não estão naturais, se toma anticoncepcional, gente. Tá? É, então, a questão do libido melhora bastante, tá? Então é importantíssimo, se puder, tirar o anticoncepcional para melhora do libido. Normal. Terceira vez aqui, se você não tem nenhuma indicação clínica, tá? A gente sabe que reduz a ansiedade também, tá? Então, ter um hormônio mais natural melhora, tá? Um dos principais, gente, é o emagrecimento, tá? Então, assim, a mulher quer emagrecer, ela geralmente tem muito caso desse, né? Que a pessoa começa a tomar e começa a engordar, na verdade. Então, ela não só tem dificuldade de emagrecer, mas ela também tem facilidade de engordar, tá? Então, lógico que depende do hormônio, tem uns hormônios que dão mais, tem uns hormônios que dão menos, tá? Mas se você tá tomando um negócio que é antinatural, que não tá sendo natural pro seu corpo ficar com seus hormônios de forma natural, óbvio que tem impacto, né, gente? Então vai ter essa diminuição, tem a resistência à insulina, tá? Tem também uma interação com o sono, tá? Então, assim, tem vários, tá? Então, assim, meu argumento é simples. Se você está tomando uma coisa externa, exógena, você está tomando um hormônio exógeno em baixa dosagem para inibir os seus hormônios normais. Isso não pode ser normal, gente. Então, não pode ficar natural isso. Então, vai ter repercussão. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque 80% até mais são mulheres, tá? E nessas mulheres, provavelmente a maioria, um pouco mais do que 50%, devem ser mulheres em fase ovulatória, em fase reprodutiva, em fase fértil. E dentro dessas mulheres, provavelmente mais também de 50% usam anticoncepcional. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo também para minhas pacientes, tá? Então, eu sei que tem muita que tem que tomar, que tem. Meu ciclo é muito irregular. Ok. Eu dou em dor, eu tenho endometriose. Ok. Isso não é para suspender de maneira nenhuma, gente, tá? Agora, se você não sabe o motivo que está tomando, é até bom para você ir no ginecologista e perguntar por que eu tomo. Ah, só para anticoncepcional? Então eu quero uma outra coisa, eu quero ser mais natural, eu quero estar com meus hormônios mais naturais, tá? Então, eu acho que isso faz muito sentido, tá? Tem muitos estudos aí que corroboram com isso, tá? Eu creio que uma coisa não faz sentido, e aí também eu uso esse argumento com meus pacientes. Olha, você está tomando um remédio, que é um hormônio, que está evitando que os seus hormônios naturais funcionem normais. Só que tem um problema. Daqui a alguns anos, quando você entrar na menopausa, você vai desejar ter esses hormônios que você não tem mais e vai precisar repor para não envelhecer. Então, assim, não faz sentido ficar tomando um anticoncepcional se daqui a um tempo você vai ter que tomar os hormônios normais, né? Não é o micro-hormônio que inibe, é um hormônio natural para você poder, o seu organismo continuar funcionando bem, porque o seu ovário já não produz mais. Então, assim, eu acho que esse argumento aí não tem argumento melhor. Daqui a um tempo você vai desejar ter esses hormônios que esse remédio está inibindo. É muito louco, né? Mas assim, eu acho que chegou num momento que tudo é anticoncepcional. Não tem indicação formal, é só mesmo para concepção. Então, se for para concepção, será que a pessoa não pode ter um pouquinho mais eh, de cuidado, né? De ter um cuidado maior de, olha, hoje eu tô tal dia, né? Hoje não precisa de camisinha. Entendeu? Você conseguir, de forma racional, calcular essas coisas. Ou então usa camisinha direto, né? Feminino ou masculino, tanto faz, né? Não tem problema, pode usar direto, né? Mas assim, se você consegue ter esse ciclo todo amarrado, amarradinho, ó, inicia aqui, sempre termina aqui, sempre tantos dias. Se você tem consegue fazer isso, eu acho que vale a pena você manter assim,
E aí, em fase ovulatória, você usa camisinha. Entendeu, gente? Então, eu acho que é importante fazer esse vídeo aqui, tá? Tem uma questão que é um tabu, tá? É um tabu violento falar disso, mas eu acho que é importante como médico, tá? Eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá? Porque não é fácil, tá? Ficar trabalhando com conteúdo. Então a gente perde muito tempo estudando, né? Vendo novos conteúdos, né? Enfim, um monte de coisa que a gente precisa fazer, né? Melhorar a imagem, um monte de coisa. Então eu vou pedir para curtir aqui. A todo mundo que estiver vindo e viu, chegou até esse momento, curte esse vídeo, tá? Compartilha para aquela pessoa que você acha que toma anticoncepcional e toma sem indicação médica formal, apenas para anticoncepção. Eh, Se inscreva aqui no canal, tá? É importante para você sempre receber, você também botar o sininho lá ativo, né? Que aí toda vez que vier vídeo você vai ser informado para você poder assistir, tá bom? Eu sou o Rodrigo Teixeira, eu fico feliz, muito, muito, muito feliz mesmo em poder ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.